Bom, minha bonitona, tudo com você. Tudo comigo. É uma cestaria que tem um lindo dumbule do lado, bananas. Vamos lá começar a pintar. Eu vou começar com o fundo, para dicas para fazer o fundo, tá? Então aqui eu vou trabalhar com o incolor e o aquarela. Eu misturei aqui uma parte de um para uma parte de outro, igualzinho, já misturei no godê. E aí eu vou trabalhar com o branco e com o amêndoa para fazer esse fundo aqui. Incolor e aquarela. Isso. É que são dois espessantes, tá? Que a gente tem. Uhum. Que aí ele que já vem no kit, né? Então... E qual a função? Então, ele ajuda a gente a espalhar melhor a tinta, né? A dar maior cobertura, uma área maior de cobertura. Perfeito. E esses efeitos acabam mais fundidos, fundidos com tecido, tá? Então, assim, ó, quando eu tô perto do risco, eu vou colocar a misturinha, um pouquinho do amêndoa. E vou aqui, ó, com um pincelzinho chato, tá? Aquele pincel chatinho, lixado, tá? A gente vai trabalhar com ele perto do risco. Fiz essa parte perto do risco, aí eu vou com o pituá, que é aquele pincel que a gente costuma usar para fundo, para estêncil, que é o pincel mais gordinho. Vou na misturinha, um pouquinho de amêndoa e só vou parar de rebolar meu pincel quando acabar a tinta nele, ó. Acabou a tinta nele, é como se eu estivesse limpando o pincel no tecido. Aí eu consigo dar aquele fundo bem acabado, ó. O fundo seria a primeira coisa que eu faria na pintura? Isso, eu sempre começo pelo fundo, tá? Esse pincel chatinho, tudo que vem no nosso kit, Cláudia, o pincel, as tintas, tudo que eu tô falando aqui vem no kit. Esse pincel chatinho eu vou usar pra fazer aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro. Se eu for, vou dar uma dica, ó. Se a gente fosse usar esse pincel maior, eu não consigo controlar pra onde as cerdas dele vão, ó. Então ele ia pegar no risco. Uhum. Tá vendo? Por quê? Porque as cerdas dele são mais compridas, eu não consigo ter o controle pra onde vai. Vamos supor que eu fizesse aqui a mesma coisa, ó. Tô fazendo o contorno, ele entrou dentro do risco. Tá vendo? Uhum. Por quê? Porque eu não tenho controle de onde as cerdas dele vai, já que ele tem a cerda mais comprida. Já o pincel chato, eu consigo controlar aonde eu quero que ela vá, ó. Porque ele já é mais durinho, ele é mais firme, né, a ponta dele, e aí eu consigo controlar para onde ela vai. Perfeito, certo. Terminei essa parte, fiz todo o fundo aqui da parede, e a gente vai usar agora o cinza neblina. E vai fazer só com um pouquinho, ainda com o pincel chato, vou até tirar o excesso no godê, porque é bem pouquinho mesmo, algumas sombras voltadas para o lado esquerdo do desenho, ó. Então, eu vou fazer uma sombrinha básica aqui, para dar mais profundidade para o meu desenho, tá? E aqui também. Aqui dentro também tem um pouquinho, então tudo que é lado esquerdo eu vou fazer um pouquinho de sombra, ó. Ah, Verônica, por que você não tá fazendo aqui? Porque aqui é voltado para o lado direito do desenho, tá? Se eu tivesse feito desse lado aqui todo o fundo, então a sombra ia ter um pouco desse lado aqui. Uhum. Porque é o lado esquerdo do nosso desenho, tá Perfeito. Bom, dada a dica do fundo, agora vamos para a dica do nosso bule. Pro bule, eu usei vários tons de verde diferente. Então, eu usei o verde musgo, que é um verde bem vivo, bem bonito. O sepia inverno, que é um verde que eu gosto bastante, que ele chega quase a um tom de preto, tá vendo, ó? Uhum. Usei também um pouquinho do azul cristal, que é para dar iluminação. E usei um pouquinho do preto. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Vou fazer o bico do bule pra gente saber. Quando eu tô pintando uma coisa mais realista, com a técnica realista, não é legal a gente preencher tudo de uma cor só pra depois ir dando os efeitos. Por quê? Aqui, por exemplo, eu vou mostrar logo aqui que eu já deixei adiantado, ó. Aqui tem uma parte azul. Uhum. Se eu tivesse pintado com verde embaixo, eu não ia conseguir dar esse tom de azul que tá aparecendo aqui. Então, o certo é, eu pintei com sepia inverno, fui com azul, depois eu voltei com verde musgo, tá? Entendi. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Ó, então eu vou, onde é azul, eu vou com o azul. Se eu quiser nessa hora, como é uma área muito grande para ser preenchida, eu posso usar um pouquinho da misturinha junto no pincel. Ó, então onde é azul, eu vou colocar o azul. Perto desse azul, eu vou colocar o meu tom de verde um pouco mais claro, que é o verde musgo.
E aí, ó, eu misturo um pouquinho só no tom de azul, mas eu não cubro ele todo, tá? É pra deixar marcado mesmo. O que é marcado? Deixar certinho essas divisões, ó, que tem entre uma cor e outra. Quando a gente tá pintando metal, como por exemplo, aqui é uma ágata, que é aquela peça bem esmaltada, né? Quando a gente tá pintando metal, é interessante que você deixe tudo bem marcadinho. Então, perto desse azul, eu vou usar o verde musgo. E aqui pra baixo eu vou usar o Sepia Inverno, que é o verde mais escuro. Posso usar a misturinha pra ajudar, ó, a correr melhor. Tô fazendo a borda, como que a gente faz? Tinta na metade do pincel, ó, outra metade não tem tinta, só em uma. Vira a parte com tinta pro risco, ó, e eu faço uma espécie de contorno. Aí meu contorno fica bem perfeito, tá vendo? E aí depois eu posso ir livremente aqui pra dentro. Outra dica, Claudinha, eu não tô fazendo movimentos circulares, ó. Eu tô preenchendo conforme a linha e as curvas do meu desenho, tá vendo, ó? Por que eu faço isso? Porque daí no preenchimento a gente já vai dando forma para o elemento, tá? Verônica é ótima, né, gente? Passa tanta dica boa da conta. É o que a gente quer que as pessoas façam em casa. Assistam o programa e façam em casa. Então, a gente tem que dar o maior número de dicas possíveis, né, Claudinha? Agora ela tá... Esse é um outro azul que você entrou? Não, é o mesmo azul, é o mesmo? Tá? Eu só tô completando. É porque eu dei a dica, agora eu tô completando mesmo, preenchendo toda a trama do tecido, Nossa, tá? que coisa linda, gente. Então, me aguarde aí, mas não adianta muita coisa não, viu, pequena? Só... Lindona, vamos lá, a gente vai ficar bem atenta ao bule. Olha, o que tá bonito. Vamos relembrar as cores que você usou? Eu usei no mais escuro, eu usei o Sepia Inverno. Sepia Inverno. Isso. No mais claro, aqui no meio, eu usei o azul cristal. E aqui, ó, circulando o azul cristal, eu usei o verde musgo, tá? Foi interessante que você fez as faixas, mas depois você foi... Quando você foi mesclando, que deu essa nuance assim mais clara, é isso, viu? É, isso mesmo. É isso? Exatamente. Mas se eu tivesse preenchido tudo com o verde para depois colocar esse azul, eu não ia conseguir chegar nesse tom. Por isso que é o ideal, quando você está pintando realismo, semi-realista, realismo, é cada cor ter o seu espacinho. Entendi. Tá? É importante isso. Você usou dessa vez o incolor com aquarela? Usei sim, eu usei a misturinha. Quando eu tô pintando áreas grandes, ele me ajuda a preencher melhor. Por isso que ele vai no kit. O kit foi muito bem pensado para quem quiser realmente reproduzir as peças que a gente fez. Tá? Então... a gente pensou em cada detalhe para que a pessoa possa chegar em casa, o kit chegar na casa de vocês fizerem a mesma coisa. E ajuda a dar essa clareada como ficou aqui? Na verdade, essa clareada foi só a tinta. Só a tinta? Só. O que ele me ajuda a fazer é espalhar melhor a tinta. A gente vai fazer esse pedaço aqui que é o maior, Vamos e aí lá. você vai entender melhor. Tá. Quando a gente está pintando de novo metal, os movimentos devem seguir principalmente o desenho, tá? Outra coisa, quando eu vou fazer assim, ó, que tem tampa, aí tem uma divisão e depois tem a parte de baixo, as cores, elas são as mesmas usadas nas três partes. Vou explicar como. Por exemplo, aqui tá bem escuro. Então, o que eu vou fazer? Nesse pedacinho aqui, ó, vou colocar o escuro também. Ó. Aqui já tá verde, ó, verde musgo, que é o verde mais claro. Aqui eu vou colocar o verde mais claro. Olha a pincelada, ela tá seguindo o desenho que predomina essa parte que eu tô pintando, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela é horizontal. Então, minha pincelada tá seguindo o horizonte, ó. Certo? Certo. E aqui, como tá azul, também vai seguir azul, ó. E aí, Claudinha, entra na parte que você falou, ó. Cada cor no seu lugar. Mas e quando as duas se juntam aqui? Quando as duas se juntam, é hora de fazer uma cor entrar na outra. Então, eu venho bem delicadamente, ó, fundindo uma cor na outra. Tá vendo? Bem delicado. Aqui volta com escuro, ó. Que aqui embaixo tá escuro, aqui em cima vai ficar também. Vamos lembrar que o lado direito do nosso desenho tem menos sombra. Tem menos luz, perdão. Tem mais sombra. Preenchi, certo? Vou terminar de preencher esse outro pedaço aqui que a gente já viu que é mais escuro. E aí, a gente vai pra parte de baixo. Para essa parte que é pequenininha, eu não usei nem a misturinha do aquarela, nem a misturinha do incolor. Porque a área é muito pequena. Agora eu vou passar a usar. Então, o que eu vou fazer? Sempre molho o pincel na misturinha, tá? Sempre molha na misturinha. E eu vou continuar, ó. Aqui é o tom verde mais claro.
Na mistura e depois eu vou na tinta. Isso, na mistura, depois eu vou na tinta. Ó, olha a minha pincelada, tá seguindo o risco que predomina nessa área, que é o risco mais reto, ó. Certo? Então, não é pra fazer movimento circular, ó. Perto da banana, eu usei um tom mais escuro, que é pra demonstrar como se fosse uma leve sombrinha da banana no nosso bule. Perfeito, mulher. E aí, eu continuo preenchendo com o desenho. A misturinha vai me ajudar a espalhar mais a tinta, ó. Então, eu consigo espalhar por um tempo maior. Por um espaço maior, né? Ó, sempre misturando uma cor na outra. Cada cor tem o seu espaço, mas elas acabam se misturando quando você vai colocando. Olha o efeito que bonito no vídeo, tá vendo? Bárbaro. Aqui, vou continuar com um pouquinho de mais escuro, pra seguir o nosso desenho de cima, ó. Então, aqui eu vou pôr um pouquinho do escuro. Mas a gente tem que lembrar que essa parte aqui, por ser o lado esquerdo, tem mais luz. Ó. Tem um pouquinho de luz nessa parte aqui, porque não tem nada em cima dela. Então, eu vou voltar com o verde. Com o tempo, Claudinha, a gente consegue ensinar aqui no programa mesmo que a luz ela não precisa vir de um lugar só, tá? Ela pode ter vários focos de luz. Como no estúdio aqui, por exemplo, vocês não colocam vários focos de luz para que não tenha uma sombra? É a mesma coisa num desenho, tá? Eu não vou confundir a cabeça das pessoas agora, eu vou com calma, mas com o tempo eu vou passando essas dicas. Comecem a observar na casa de vocês, entra na cozinha, olha uma fruteira na sala, onde tem a luz, abre a janela, né? A cortina. Exatamente. E aí a gente vai só preenchendo com movimentos retos. Ah, mas quando chegar na lateral eu preciso ir reto também? Porque aí não tá reto, não. Na lateral, tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora, e aí você segue a lateral mesmo, segue o desenho, ó. Que coisa linda, gente. E aí, depois que você fez a borda, fica muito mais fácil para preencher. Ah, então eu posso sair fazendo a borda de tudo para depois preencher? Não. Vai fazer a borda do pedaço que você está preenchendo, pedaço por pedaço. Já que cada cor tem o seu lugarzinho, vai que você preencha toda a borda com uma cor só e depois tem que usar outra cor naquela borda, tá? Tá. No nosso bule aqui embaixo tem uma pequena divisão, que a gente vai colocar nessa altura aqui, ó. E dessa divisão, a gente vai colocar um pouquinho de sombra pra cima. Vou terminar de preencher esse pedaço e aí eu já vou ensinar a fazer a questão da luz e contraluz, tá? Tá. Tentem preencher bem a trama do tecido, principalmente se o tecido for claro e a cor que você estiver trabalhando é diferente da cor do tecido. Porque se aparecer algum buraquinho do tecido, no acabamento não fica muito interessante, tá? Tá. Ó. Aqui, Claudinha, eu adiantei a banana porque a gente fez outro passo a passo. Entretanto, o ideal é sempre pintar o que tá embaixo primeiro, para depois eu pintar a banana. Você viu o trabalho que eu tive para não borrar a banana, porque ela já tá pintada? Então, se eu pintar o que tá embaixo primeiro, se por um acaso eu borrar, é mais fácil pra eu arrumar. É mais fácil, tá. Tá bom? Amandinha, eu tenho o quê? Mais um minuto com ela? É? Tá. E... Quer ver uma coisa que eu vou fazer? A produção mandou falar um negócio que você não pode falar, não. O quê? Não pode falar, não. Tá bom, já falei sim, então. Pra você voltar amanhã, se você aceita voltar amanhã, pra terminar de pintar a banana e a cestaria, pode ser? Claro! Amanhã, continuação, então, com Verônica Silva, tá? Isso aí. Mas a gente tem um minutinho pra terminar o bule. Isso. O que eu vou fazer agora? Ó, aqui embaixo, a gente só seguiria as mesmas cores daqui de cima, só a diferença é que tem essa divisão. Quer fazer a luz? Você vem com o branco, depois a parte seca, ó, tá seco aqui, tá? Por isso que a gente adiantou. E faz um pouquinho de luz, ó. Seguindo o mesmo exemplo que a gente fez em cima, se tem luz aqui embaixo, vai ter luz no mesmo lugar aqui e no mesmo lugar aqui. Certo? Certo. Aí, eu disse da contraluz. O que é a contraluz? Quando tem duas partes assim, ó, iguais, elas estão praticamente da mesma cor. A gente dá uma levantadinha na parte que a gente quiser. Que no caso aqui, eu vou levantar essa parte do bule. Então, eu vou pegar um pouquinho de nada de azul cristal, tirar o excesso e eu venho aqui, ó.
Só com um pouquinho, tá vendo? Ó? Olha a levantadinha que já deu no desenho. Isso a gente chama de contraluz, que não é onde bate a luz mais forte, mas indica onde estão as separações. Ó, posso colocar um pouquinho aqui. Tá vendo? E aí eu consigo separar os itens. A Verônica, ela é muito boa, por isso que não dá, às vezes, fala, vamos fazer meio que rápido. Não, é melhor fazer devagar, ficar num objeto e ela voltar amanhã, porque diz que não pode falar não. Não falei não, falei sim. Ai, deixa eu olhar a peça pronta, gente. E aí, aqui, acho que a gente continua amanhã essa partezinha, é continuação. Do mesmo jeito a pintura? Do mesmo jeito, isso. Só que viu que tem mais contraluz aí embaixo. Ah, então vai ficar pra amanhã, deixa eu correr. Ai, meu Deus do céu.